Bem-vindos à Política Brasil. Hoje estou recebendo Rafaela Sionek, advogada, especialista em Direito do Trabalho. Exato. E Direito Empresarial, é isso? Isso, exato. Rafaela, eu gostaria que você contasse um pouco desse teu caminho jurídico para a gente, da atuação jurídica sua, se apresentasse para o público do Política Brasil. E eu já quero deixar uma pergunta para você no ar também, que é a seguinte: com a reforma trabalhista, quem ganhou e quem perdeu? Perfeito. Já comecei, na verdade, com uma missão bem difícil. Né? Eu não sei qual que é, me apresentar ou responder a pergunta, mas vamos lá. Miguel, em primeiro lugar, agradeço a oportunidade a você estar aqui nesse espaço do programa do Política Brasil e a todos aqui que estão acompanhando o programa também. É um prazer imenso poder divulgar um pouquinho dessas informações importantes, até mesmo sobre o cenário atual da legislação trabalhista. Aproveitando para me apresentar aqui, como sou Rafaela Sionek, sou advogada e professora de Direito e Processo do Trabalho. Na advocacia, eu foco para o trabalhista empresarial, com assessoria para empresas, na elaboração de compliance trabalhista, realização de auditoria e também consultoria. Então, eu tenho uma atuação exclusivamente consultiva, não trabalho com contencioso, com processos judiciais, de uma forma bem remota, eu trabalho com esse contencioso. E também sou professora de alguns cursinhos preparatórios para concurso público, para a OAB, do Complexo de Ensino Renato Saraiva, nas primeiras e segunda fase da OAB, e também membro de comissão aí de Direito do Trabalho aqui do Paraná e também no Rio de Janeiro. Você trabalha muito então, né? Trabalho. Ótimo. Mas não esquece da pergunta que eu te fiz. Quem ganhou e quem perdeu com a reforma trabalhista? Perfeito. Eu não considero que há um vencedor e um ganhador. Eu acredito que a gente tem pontos aqui que somem para ambos os lados, tanto para o empregador quanto para o próprio empregado aqui. Por exemplo, vamos dar algumas situações que jogam para ambos os lados. O banco de horas, a possibilidade de você estabelecer um acordo individual de até 6 meses ali, que veio em 2017 com a reforma trabalhista, ela é um ganho ambíguo aqui, no sentido de que o empregador tem uma maior flexibilidade e o empregado também, de certa forma. Se ele sabe trabalhar com essas questões de banco de horas, de compensação de jornadas, os benefícios aqui são para ambas as partes. Agora a gente está sobre a vigência da MP 905 de 2019, o contrato verde e amarelo também. Eu vejo que ele é mais uma vitória para o primeiro emprego, para o trabalhador, que muitas vezes o empregador também tem os seus benefícios, mas encontra ali algumas dificuldades na hora de celebrar, na hora de estabelecer esse contrato, né? Então, deixa eu te perguntar, você acha que essa reforma foi uma reforma visando mesmo essa relação empresário-trabalhador, ou uma reforma, por um lado, político, de estimular vagas de trabalho, digamos assim? Perfeito. Eu acho que a gente tem que primeiro pontuar o cenário trabalhista como um todo e acredito que tenha tido esses dois fatores, tanto visando o trabalhista, essencialmente, como o ponto de vista econômico. Nós, operadores do direito, nós precisamos entender que só o direito, só o lado jurídico não se faz direito e não se faz advocacia, até porque a relação de trabalho, ela é intimamente ligada com política e economia. Sim. O que acontece na economia reflete na relação trabalhista e o que acontece na política também reflete aqui nas nossas relações privadas empresariais trabalhistas. Então, este reflexo aqui, ele teve esses dois lados. A necessidade da gente se atualizar em termos de legislação, a gente vem com uma CLT de 1942, ou seja, é muito antigo. De lá para cá as coisas evoluíram muito, né? Eu vejo há 3, 4 anos atrás, ninguém falava em síndrome de burnout dentro das empresas, ninguém falava na melhora de produtividade com cultura organizacional. Então são situações novas e uma evolução muito rápida, que necessita também o acompanhamento e o amparo legal. Então eu vejo que é um ganho, sim, para o trabalhador, que vai ter um respaldo maior, e para o empresário também, que ele consegue ter formas de manipulação. É evidente que a gente tem lacunas na lei, mas consegue trabalhar muito bem aí com esses dois pontos. E o foco é totalmente político, sim, né? Então, mas dentro disso que você comentou, assim, quais são as principais novidades dentro dessa reforma trabalhista? Perfeito. Vamos pegar aí, a gente tem um curto cenário de tempo,
né, em que a gente consegue ter várias alterações legislativas. Então, vamos pontuar. A gente teve a reforma trabalhista propriamente dita, em 2017, 13.647 de 2017. Depois, nós tivemos a MP 808, que perdeu a vigência, não foi revertida em lei. Agora, em 2019, nós tivemos aquela MP da Liberdade Econômica, que foi ali modificada, foi transformada em lei, né, foi convertida em lei, que nós tivemos diversas situações na área trabalhista também. Então, possibilidade de trabalhar em feriados, essas compensações. E agora a MP 905 de 2019, que tem chances aqui, que vai vigorar até meados de abril, início de abril, é a sua vigência, até a esperada da conversão em lei. Em termos de ganho, para a gente falar se quem ganhou ou quem perdeu, eu acredito que num cenário total a gente tem uma flexibilização maior para o empresário para fomentar as questões de emprego. Então, ou seja, o empresário ele tem uma maior flexibilidade, mas em contrapartida, aquele que está buscando uma inserção no mercado de trabalho, seja a primeira ou seja a continuidade dessa inserção, também tem boas vantagens com a nova forma ou com as novas leis aqui que a gente tem a possibilidade de trabalhar. Uma dúvida que me surgiu agora é a seguinte: e as pessoas que já tinham um contrato de trabalho? Como que ficam essas pessoas? Perfeito. Essa é uma dúvida, na verdade, acho que da maioria do empresariado aí, trabalhista em relação a essas alterações. Até hoje, o Tribunal Superior do Trabalho, inclusive, ele não se manifestou quanto às alterações. Esse também estou em dúvida. Né? Ele não saiu ainda ali de cima se ele realmente, as alterações em relação a algumas súmulas que são contrárias ao que nós temos hoje em vigor, inclusive. Então, por exemplo, quando a gente fala de gratificação de função, termo de confiança, que o empregado não pode retornar, não pode perder a gratificação, a nossa legislação hoje diz uma coisa e o TST diz outra, totalmente contraposta. E o empresário sempre nos procura com essa questão de como auxiliar, de como tirar essas dúvidas, né? É evidente que, por exemplo, algumas modificações foram imediatas. Possibilidade de fazer um banco de horas, possibilidade de trabalhar nos domingos e feriados, compensando 4 para comércio, 7 para indústrias, ali liberada essa questão de trabalho aos domingos e feriados também. Então, essas foram automáticas. As demais, a gente precisa muitas vezes analisar o contexto em que ela está inserida dentro do contrato de trabalho para analisar a viabilidade de modificação ou não, como a criação dos prêmios, né? Que hoje não tem natureza salarial, né? Mas... Então, a minha dúvida também é a seguinte: hoje, quantos contratos de trabalho existem vigentes no nosso país? Por exemplo, existe o trabalhador temporário, é um contrato. É um contrato. Existe o freelancer, existe aquele que é por um período. Então temos vários contratos. Quais os que... Vamos ali então pontuar, na verdade, as modalidades contratuais. Para eu falar em quantidade aqui, modalidades. Até eu fico sem essas informações na mão por uma questão, pela questão de informalidade, porque querendo ou não, muitas vezes eu tenho o contrato de trabalho, mas eu não tenho a formalização desse vínculo, né? Ou, por exemplo, um contrato de terceirização de serviço, ele tem um viés trabalhista, que a gente coloca aqui dentro dele, só que ele é contado como um vínculo só, né? Nessas questões com a empresa mas prestadora de serviço. Só te interromper um minuto, porque assim, eu vejo que na maioria desses contratos, dessas modalidades, a parte mais frágil dessa é o trabalhador. Sempre foi. Sempre foi, né? Sempre foi. Se a gente pegar o esforço histórico que nós temos do direito brasileiro, do direito trabalhista brasileiro, a gente tem um lado mais fraco. Não é à toa que no direito do trabalho, até entrando numa seara mais técnica aqui, para vocês entenderem por que a gente protege o empregado e não o empregador e fica essa sensação de desigualdade dentro do direito do trabalho. Dentro do direito do trabalho, nas questões principiológicas, a gente tem um princípio que rege todas as relações, que é justamente o princípio da proteção. Qual que é o objetivo deste princípio, assim, em linhas bem básicas? É equilibrar a relação de emprego, é deixar empregado e empregador em uma condição de igualdade, para que ambos tenham moedas de troca. Porque se isso não acontece, o empregador está aqui na relação de emprego e o empregado estaria aqui embaixo. E aí? O empregador, ele é detentor de capital econômico. Então, ele poderia ter armas, e ele tem as armas necessárias
para implicar nessa relação de emprego, ou seja, para exigir, para coagir o empregado a realizar diversas situações. Por isso que a gente tem o princípio da proteção tentando equilibrar. E ele se reflete aqui em várias áreas dentro da seara trabalhista, seja na hora de elaborar as leis, por exemplo. O legislador, os nossos representantes, eles têm que sempre buscar, pelo princípio da proteção, uma legislação mais favorável, ou seja, uma norma que realmente represente os interesses daquele que é o mais fragilizado dentro da relação. O objetivo é esse e um equilíbrio. Então, muitas vezes eu me deparo com questionamentos. Mas o direito do trabalho é sempre mais favorável para o empregado. Eu falei, não é sempre mais favorável. Você tem que analisar a situação que está posta, mas ele é feito para equilibrar. Porque a gente vê, hoje, existem várias profissões autônomas. Sim. Que você encontra, por exemplo, uma pessoa vai cuidar das suas mídias sociais. É informal. Sim, dependendo da forma, com certeza. Em muitas dessas profissões existe uma grande informalidade. Como proteger essas pessoas? Perfeito. Essa informalidade ela vem crescendo de uma forma desarrazoada e quase que incontrolada por nós. Então, na tentativa, muitas vezes, de conter e até mesmo de gerar um direito, é que a gente se vale dessas condições do contrato autônomo, né? Mas é evidente que a gente se depara com muitas contratações autônomas aqui, que são contratações que claramente deflagram a lesão aos direitos trabalhistas. Aquela pessoa tinha tudo para ser empregada, só que você não quer tratar, ou o empresário não quer tratá-lo como empregado, pela questão e pelos encargos tributários e previdenciários que existem dessa relação, né? O custo que isso traz, né? Exatamente, o custo que isso traz. Só que da mesma forma que ele tem um custo inicial de manutenção deste funcionário, ele vai ter um custo ou um risco que ele está criando mês a mês de manter esta pessoa dentro da sua empresa numa condição de informalidade. Né? Então, você tem um custo, você vai ter um prejuízo dos dois lados. Né? Eu tenho comigo que a informalidade, ela custa muito mais caro. Né? Porque você tem possibilidade de dano moral quando chega na justiça do trabalho, tem uma série de outros reflexos que muitas vezes não são colocados ou não é colocado na ponta do lápis pelo empresário na hora de se valer dessa informalidade. Entendi. E hoje, o funcionário pode fazer, no pedido de demissão, o acordo está mais favorável ao funcionário? Sim, ou não? Com certeza. Só que a gente precisa esclarecer algumas formas aqui. A gente tem duas possibilidades aqui de acordos, na verdade, mas elas são distintas. Mas acaba que no senso comum, alguns acabam interpretando como sendo a mesma coisa, mas não é. A primeira possibilidade, que é esse acordo, é a rescisão por mútuo acordo. A rescisão por mútuo acordo, ela surgiu, e Miguel, você vai lembrar bem, daqueles acordos de gavetas que a gente fazia, você me demite, eu te devolvo a multa e vice-versa. Então, o governo, no intuito justamente de acabar com esses acordos em que o empregador, na verdade, demitia esse empregado, este empregado sacava a multa de 40% e devolvia para a empresa. Isso é crime, isso é ilegal, não pode esse tipo de atitude. Então, a rescisão por mútuo acordo, ela é um meio a meio. O empregado também não está mais contente com aquela relação de emprego, pede a rescisão por mútuo acordo. Esse pedido tem que vir do empregado, não é a empresa que tem que impor. Então, o primeiro ponto é a vontade do empregado manifestada e, num segundo momento, a empresa aceitar esse pedido do empregado. Então, quando o empregado aceita essa rescisão por mútuo acordo, ele passa a ter direito a metade do aviso prévio ser indenizado, metade daquela multa do FGTS, da indenização. Então, ao invés de pagar 40%, o empregador paga 20% a ele. Só que as demais verbas, como férias, 13º salário e outras parcelas, são pagas na integralidade. Só lembrando, não tem direito a seguro-desemprego aqui na rescisão por mútuo acordo e também só vai poder sacar, levantar 80% do FGTS na possibilidade da rescisão por mútuo acordo. Mas eu vejo de uma forma favorável o mútuo acordo, porque às vezes o empresário está insatisfeito, o funcionário está insatisfeito e fica aquilo, não acontece nada. Exato. E agora
cada um pode procurar o seu caminho. Exatamente. Esse é o objetivo de estabelecer essa rescisão por mútuo acordo, de gerar aqui para o empregado e também para o empregador a possibilidade de acordar para que ambas as partes não saiam em prejuízo e também que tenham benefício para todo mundo. O empregador não fica ali custeando algo que é muito oneroso, como uma demissão sem justa causa, sendo que aquele empregado também já não está mais para o serviço como deveria estar. Sim, né? pois é. Então, essas duas situações. Rafaela, nosso tempo é extremamente curto e a conversa é extremamente boa. Então o tempo passa muito rápido, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta para você. Claro. Hoje eu vejo tanto o Estado quanto o município deficitários em seus planos de carreiras e nas suas aposentadorias, digamos assim. Esses contratos podem chegar ao município e ao Estado? Você tem 1 minuto para responder. Isso aí parece debate. Isso é o mais difícil. Tempo. Vamos lá. O que acontece em relação às questões de município, estados, Distrito Federal? A gente tem a Constituição Federal e a Constituição nossa da República, ela fala que para o ingresso nos quadros da administração pública direta e indireta, as autarquias e fundações públicas, é necessário prévia aprovação em concurso público, por ordem e determinação constitucional. Então eu não poderia ter um vínculo direto com a administração pública sem prévia aprovação em concurso público. O que a gente passa hoje no caminho são as questões de terceirização, mas ainda assim que eu tenho uma terceirização ilícita, ilegal, enfim, ela foi realizada de uma forma totalmente incorreta, não gera para esse trabalhador terceirizado o direito de reconhecimento do vínculo de emprego perante a administração pública, salvo se comprovado uma série de condutas culposas da administração. Mas ainda assim eu não tenho essa possibilidade aqui de contratar esses trabalhadores sem prévia aprovação em concurso público por determinação constitucional. Vamos mudar a Constituição. Mas é um avanço, não é? É um avanço. Eu acho que se precisa. Com certeza. Né? Eu acho que assim, tem várias situações que a gente precisa mudar. A gente tem um funcionalismo público que trabalha dentro de um sistema burocrático. O nosso governo hoje, ele tem um atendimento mais gerencial. O que é isso? Fazer com as privatizações, ou seja, muitas privatizações, o que já ajuda nesse gerenciamento, né? Não é um governo que concentra nas mãos de si o poder público. Então, acho que com o passar do tempo, isso talvez seja uma evolução natural. Rafaela, muito obrigado. Eu quero ter outra oportunidade de conversar com você com mais calma, com mais tempo, porque é uma conversa boa e eu acho que a gente conseguiu esclarecer algumas coisas aqui. Mas há muito que se esclarecer ainda, não é verdade? Com certeza. Eu acho que a gente tratou só da pontinha do iceberg. A gente poderia ficar aqui a tarde toda, o tempo todo, tratando aqui dessas questões. Então, foi uma honra imensa estar aqui. Eu agradeço novamente o convite e estou aberta às novas oportunidades também para a gente bater um papo maior aqui. Com certeza. Obrigado. Um abraço do Política Brasil. Tchau, tchau.